E aí, bom? Eu sou o Cardio e essa é a Cardio TV, o meu canal para falar sobre cinema, música, mangá, anime, literatura e cultura pop no geral. Cê fraga o mangá do lixo? Gachiakuta é um mangá da Urana Kei com design de grafite do Ando Hideyoshi. E como todo shonen de lutinha, ele gira em torno de um moleque adolescente que tá muito puto com alguma coisa. Nesse caso é o Urudo, um jovem pobre que invade o bairro dos ricos para roubar lixo. Nessa história, o lixo de uns é realmente o tesouro de outros. E é acompanhando esse moleque que a gente vai entendendo que, apesar da arte extremamente estilizada, das proporções exageradas e dos cenários pós-apocalípticos, Gachiakuta é um mangá realista pra caralho. Você deve estar se perguntando de onde caralhos eu tirei que Gachiakuta é realista, sendo que o mangá não tem absolutamente nada a ver com a arte do Inoue Takehiko, ou do Sakamoto Shinichi, ou do Alex Ross. É que Gachiakuta é tematicamente realista. No primeiro capítulo, a gente é apresentado a um mundo dividido, em que uma minoria privilegiada vive segura atrás de seus muros altíssimos, com suas roupas limpas e elegantes, sem conhecer escassez de absolutamente nada. Enquanto o resto da população vive na periferia ao redor, tendo que lutar todo dia para sobreviver. Bem realista, né? A gente então vai conhecer o Vândalo do Lixo, que é como os guardinhas chamam Urudo porque ele fica invadindo o lixão e espalhando lixo pela cidade. E a gente logo descobre por que o moleque faz isso. Acontece que o Urudo tem uma empatia gigantesca pelas coisas que são descartadas como lixo. Então ele vai lá roubar o lixo que ainda pode ser salvo. A base da construção de mundo de Gachiakuta é o animismo. A ideia de que os objetos têm alma e vida própria. Esse conceito não é só comum na ficção japonesa, mas também na cultura do povo japonês. Daí que vem a ideia de Jinki, ou utensílio personalíssimo. Bicho, como eu odeio esse nome. Tô quase fazendo um vídeo só sobre traduções que eu odeio. Se você quer ver esse vídeo, deixa aí nos comentários. Objetos preciosos dos quais os usuários podem extrair poder. Urudo é uma pessoa que entende os objetos como seres vivos. Então ele sente empatia por aqueles que são jogados fora como lixo. Porque ele é tratado como lixo. Urudo mora com o Regto, o pai adotivo dele, que cuida do moleque desde que o pai biológico dele foi jogado no lixo. Quer dizer, jogado no abismo. Acontece que o pai do Urudo aparentemente era um assassino. E nessa sociedade a pena de morte é ser jogado no abismo que cerca a cidade. Então, desde criança, Urudo sofre bullying por ser o filho de um assassino e por queimar o filme das pessoas que moram onde ele mora. Os moleques que infernizam a vida do Urudo falam pra ele que ele faz o povo da cidade achar que eles são todos vagabundos e bandidos. Tipo aquelas pessoas que falam coisas como eu sou pobre, mas pelo menos eu sou honesto. E acham que puxar saco de gente rica faz delas diferente do povão. A minha mãe não tinha muitos amigos porque ela é o que eu classifico de pobre e soberba. Olha só aquela mulher de rolinhos na cabeça. Mamãe, você está de rolinhos. Sim, mas eu tô de lenço. Falta de classe. Mais um ponto em que Gachiakuta tá bem próximo da nossa realidade. Falta consciência de classe para a maioria das pessoas. Até aí tudo bem. Disse o frango na porta do forno. Até que um dia o Urudo tromba uma figura mascarada no caminho de casa e chegando lá ele encontra o Regto coberto de sangue e com uma espada atravessada no peito. Sem entender nada, o moleque é imediatamente preso e condenado ao abismo. E segundos antes de cair, ele amaldiçoa todas aquelas pessoas e promete voltar para matar cada uma delas. Assim, se ele não morrer na queda, né? Aqui a gente tem uma rima visual com uma das primeiras cenas do mangá, quando uma menina joga fora o bichinho de pelúcia estragado dela num buraco, exatamente como estão fazendo com o Urudo agora. Além de saber que ele se sente como lixo e ver ele sendo tratado como lixo, agora a gente vê ele sendo descartado como lixo.
Aí o Urudo é jogado no abismo e morre. Não, ele só acorda num lixão deserto, perdido e se dando conta de que eles nunca pensavam no que acontecia com as pessoas que eram jogadas no abismo. Ele aprendeu que ali era só um lugar para jogar lixo. E com lixo, a gente está falando sobre tudo que pode ser descartado. Tudo aquilo que é indesejado, sejam coisas ou pessoas. Meio como as prisões do mundo real, que são os lugares onde a gente joga aquilo que a gente considera como lixo na nossa sociedade, para a gente poder se sentir bem, limpo e seguro. Mas a gente sabe que isso é só ilusão. Se o sistema prisional fosse feito para resolver alguma coisa, a gente não teria uma população carcerária que só cresce enquanto a violência só aumenta. Voltando pro lixão, as surpresas continuam pro Urudo, que mal teve tempo de sentir o cheiro da merda e foi atacado por monstros gigantescos feitos de lixo. Essas criaturas são uma metáfora, e para entender o que elas representam, a gente precisa saber como que elas nascem. Se em Gatiakuta os objetos têm energia vital, e essa energia pode ser manipulada e ampliada pelos Givers, um lixão é um cemitério de objetos que podem ou não carregar alguma energia residual de quando eles eram amados por alguém. Com o tempo e a decomposição, esses resíduos de energia acabam se agrupando e se aglutinando até virar essas criaturas que, no fim das contas, são aglomerados de almas descartadas. Nesse sentido, elas lembram Envy de Fullmetal Alchemist, com seu corpo verdadeiro formado por almas. A quantidade absurda de lixo que cerca o Urudo é o que permite que essas bestas fiquem desse tamanho. E o motivo desse deserto de lixo existir é outra coisa que liga Gatiakuta ao nosso mundo. Nesse ponto a gente já entendeu que o lugar de onde o Urudo vem fica no céu, e é chamado de paraíso, e a superfície é esse lugar onde ele está agora. Nesse mundo, o dano que é causado no meio ambiente e na vida das pessoas pelo descarte irregular e criminoso de lixo se manifesta na forma de criaturas colossais que podem causar dano real e palpável. Tá, mas para entender qualquer coisa, seja real ou ficção, a gente precisa ir na raiz do problema. E um dos maiores problemas que os habitantes da superfície enfrentam nessa história é a chuva. Não é à toa que o Jink do Engine é um guarda-chuva. Só que aqui não é água caindo do céu, é lixo. Acontece que todo aquele lixo que o Urudo arriscava a vida para resgatar no paraíso é periodicamente despejado na superfície, criando uma chuva mortal que por anos e anos vem formando esse lixão a céu aberto infinito e matando populações inteiras esmagadas. Inclusive, a gente fica sabendo de um povo de mulheres guerreiras que foi praticamente extinto por uma chuva dessas. Por incrível que pareça, essa é uma das coisas mais realistas desse mangá. A exportação de lixo dos países considerados desenvolvidos para os países do terceiro mundo é uma prática comum e amplamente documentada por jornalistas, pesquisadores e ativistas do mundo todo. Segundo a Last Beach Cleanup, uma organização ambiental da Califórnia, citada pelo Leonan Lima nessa matéria da BBC, até outubro de 2021, os Estados Unidos enviaram mais de 89.824.167 quilos de resíduos plásticos para os países da América Latina. O maior alvo desse crime ambiental é o México, que recebeu entre janeiro e outubro de 2021 60.503.460 quilos de lixo, o que é equivalente a, tá preparada? 57 containers por dia. Isso sem falar no mar de roupa usada que chega nos países africanos e asiáticos todo dia. Se você olhar esse infográfico, você vai ver que em 2020 foram aproximadamente 790 mil toneladas só nesses países. E quando eu falo roupa usada, eu não estou falando sobre roupa que você acha no brechó. A gente está falando de roupa estragada, roupa que não dá para usar e não dá para vender, roupa que é lixo. E hoje eu nem vou entrar no mérito dos containers e containers de lixo eletrônico que a Europa enfia na África todo dia. Basicamente,
o norte global está afogando o hemisfério sul em lixo, destruindo os mares, os rios, a terra e o ar, condenando as pessoas dessas regiões a viver num lixão infinito, que não tem bestas gigantescas feitas de lixo, mas é um lugar mais mortal ainda que o do mangá. Como dizia Belchior, ao vivo é muito pior. O último ponto que eu quero levantar aqui é o de que quando você é pobre, qualquer um que seja menos pobre que você é um playboy. Quando eu era criança, comprando um jogo de PlayStation 1 de 10 anos atrás por R$10 no camelô, os caras da minha sala que tinham um Play 2, pra mim, eram playboy, mesmo estudando na mesma escola que eu. A gente vê uma coisa parecida em Gachiakuta quando o Engine entrega o Urudo pra um grupo de caras que quer vender ele como escravo. As pessoas do paraíso são itens valiosíssimos na superfície. E é assim porque as pessoas ali odeiam muito o povo lá de cima. Pra esses caras, o Urudo é um playboy. Eles não sabem que o Urudo mora na favela do paraíso, e isso não faz a menor diferença para eles. A única coisa que eles sabem, e a única coisa que importa, é que o Urudo veio de lá de cima. Não importa que o Urudo seja pobre que nem eles, e que pros lá de cima ele é tão lixo quanto eles ali embaixo. Eles não conseguem se reconhecer no Urudo, ele é só um deles. E quem se beneficia desse conflito, no fim das contas, é a sociedade de mármore que flutua lá no alto, despejando morte sobre aqueles que eles jogaram no lixo. Igual a gente, trabalhador contra trabalhador, enquanto os donos do dinheiro cobrem a gente com o lixo deles. Mas se a gente olhar para o lado e se organizar como classe trabalhadora, a gente vai descobrir que, assim como em Gachiakuta, o nosso inimigo de verdade tá lá em cima. Antes de eu ir, tem um mangá brasileiro que me lembra muito Gachiakuta, e que inclusive veio antes. Vocês já ouviram falar do Tools Challenge? Tools Challenge é um mangá do mangaka brasileiro Max Andrade. Em Tools Challenge você tem personagens que nascem com marcas na cara e ferramentas que estão ligadas à vida deles. Nesse universo, se você não está em contato com a sua ferramenta, você vai morrer em um período curto de tempo. Então as pessoas precisam sempre estar em contato com o seu objeto, com a sua ferramenta. Nesse mangá, o relacionamento entre pessoas e objetos também ajuda a definir muito os rumos da história. Max é um artista foda que eu pude conhecer brevemente em alguns eventos e basicamente tudo que ele escreve é foda. A gente tem muita gente foda fazendo quadrinho no Brasil. E se você não conhece um bom quadrinista brasileiro, uma boa quadrinista brasileira, é porque você não procurou direito. Já deixa aqui embaixo se você quer um vídeo de recomendações de artistas brasileiros de mangá e quadrinhos no geral. Eu tenho muito pra falar. Então é isso. Jovens, muito obrigado por assistir até aqui. Eu amo Gachiakuta. Eu gosto demais de falar desse mangá. Então já deixa aqui nos comentários o que você quer ver no meu próximo vídeo de Gachiakuta. Antes de você ir, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, mandar esse vídeo para alguém que curte Gachiakuta ou que precisa conhecer Gachiakuta. E se você quiser me pagar uma esfirra de carne, o Pix do canal é cardiotv@gmail.com. É isso, jovens, tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. Valeu demais e até a próxima.